Segundo livro de Reis, capítulo de número 2 e verso de número 9. Enquanto os irmãos localizam o texto sagrado, eu dou graças a Deus mediante ao Senhor Jesus Cristo por esse privilégio que o Senhor nos concede de aqui estarmos para podermos compartilhar a palavra de Deus e podermos adorar a Deus e exaltar o Senhor na beleza da sua santidade. Estou feliz com Cristo, porque é Ele que tem me resgatado e me guardado até o dia de hoje. Nos diz o texto sagrado, 2 Reis, capítulo de número 2 e verso de número 9. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: eu peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil me pediste, mas se veres quando eu for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não veres, não se fará. E indo eles andando e falando, de repente carros de fogo, com cavalos de fogo, os separou um dos outros, e Elias subiu aos céus, assunto em um redemoinho. O que vendo Eliseu clamou dizendo: meu pai, carro de Israel e seus cavalheiros. E Eliseu nunca mais ouviu. Amém? Tome o vosso assento, aquele que possui um assento, por gentileza. Para mim se constitui uma alegria estar aqui com os irmãos nesse congresso dos Gideões missionários da última hora. E para mim é uma alegria estar juntamente com o pastor Cezino Bernardino, a irmã Elba, que conhecemos já há um bom tempo, e desde então sentimos uma comunhão maravilhosa no Espírito. E o pastor Cezino tem se feito uma reserva moral no nosso país, e nós estamos vindo se espelhando no ministério do nosso patriarca. Que Deus abençoe o Senhor, continue de uma maneira gloriosa, usando e realizando os desejos que está no teu coração. Que Deus abençoe também a pessoa do pastor Reuel Bernardino, que desde quando nos conhecemos, sentimos uma comunhão muito estreita no Espírito Santo, e desde então com a sua esposa Mangiane tem nos ajudado, tem nos apoiado no seu ministério. Pastor Djalma Furquim, que tenho como um irmão desde quando nos conhecemos, sempre nos dando uma palavra de incentivo, e para mim tem sido uma alegria. Pastor Carlos Brito, que aqui está também, que nós nos conhecemos há um bom tempo. O nosso pastor Paulo Batista, que aqui está, os demais obreiros que aqui estão, esse corpo seleto de obreiros que militam na obra de Deus. Que Deus abençoe a todos de uma maneira expressiva e de uma maneira maravilhosa. E eu tenho por certo que Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque aqui não há nenhum ordinário, aqui só há pessoas extraordinárias, e Deus vai fazer. Alabandoraçá, alabadurigueia. Sinta a graça dele aí, sinta a presença de Deus aí, sinta a glória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aqui a minha esposa Marileide. Se coloque em pé, por gentileza, com a minha filha Ana Júlia. Esse presente que Jesus me deu, essa mulher é 100% do meu ministério e tem sido uma bênção na minha vida. Desde quando conheci, só tem acrescentado no meu ministério. Muitos homens de Deus que aqui estão, pessoas que têm parte no meu ministério, como o pastor Sandro Guerreiro, que está no meio da multidão. Convidei para estar aqui, mas ele sentiu de estar no meio da multidão. Pastor Sandro Guerreiro é meu pai na fé, foi quem Deus usou para mim sair lá da lata de lixo moral da sociedade, por que não dizer, para estar aqui nessa noite, para pregar a palavra de Deus. Eu me sinto alegre, eu me sinto, por que não dizer, sentindo uma liberação
liberalidade de expressão tremenda, porque eu tenho certeza, eu sei em quem eu tenho crido, e eu tenho por certo que nessa noite Ele vai abençoar você, Ele vai superar as tuas expectativas, Ele vai te dar aquilo que tu tanto pedes. Quantos crêem assim, quantos querem crer assim, adore ao nome do Senhor nessa noite. Eu pedi a Deus, e Deus me levou a esse texto bíblico. Eu venho uma labuta com Deus, orando ao Senhor, porque é uma responsabilidade, aonde muitos anseiam, muitos almejam por essa oportunidade, e que Deus recompense o pastor Cezinho, o pastor Reuel e toda a diretoria dessa igreja de uma maneira toda especial, porque eles têm feito pela minha vida. E eu quero dizer para os irmãos, desde quando ele ligou para mim e deixou extensível esse convite, eu entrei em uma luta com Deus, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor cumpra na minha vida o que o Senhor me prometeu desde quando eu te aceitei, desde quando eu me entreguei para ti. Para quem não me conhece, eu fui um homem que nasci na cidade de Cascavel, no Paraná, e me criei na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Com 13 anos de idade, eu me ingressei no submundo do crime, vivi uma vida promíscua no pecado. Mas quando eu tinha de 22 para 23 anos, o homem das mãos feridas, o Cristo Nazareno, me arrebatou lá do mundo, me colocou debaixo do seu chuveiro da misericórdia, me lavou com o seu sangue e me colocou hoje aqui para pregar que Ele é poderoso. Eu gostaria de pedir, antes de fazer menção da palavra, só um pouquinho mais de retorno para mim aqui no púlpito da nave. Deixe como está, mas me ajude no retorno aqui, porque eu venho de uma maratona de congressos. Eu estava na cidade de Paranaguá com o pastor José Alves e venho com a minha garganta um pouco apanhada. Mas eu orei a Deus, como disse aos irmãos, e Deus me levou a esse texto bíblico. Falar de missão, irmão, todos desejam. A palavra missão no original do grego e do hebraico quer dizer realizar algo que já foi determinado. A palavra missão quer dizer foi algo determinado pelo Senhor. Ele disse: não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e vos designei. A palavra designei no original quer dizer vos determinei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Falar de missão é algo que coloca no coração de todos, porque todos aqui de uma maneira ou outra fazem missão. Todos aqui de uma maneira ou outra falam do amor de Deus. Todos falam do amor do Senhor. E eu pedi a Deus, e Deus me levou a esse texto bíblico, que o protagonista desse texto, chamado Elias, foi um homem que fez uma diferença. Foi um homem que Deus levantou de uma maneira tremenda e maravilhosa. Mas o que mais me deteu nesse texto sagrado, que ele foi levantado por Deus em um momento de dificuldade, em um momento de crise, em um momento de uma grande crise existencial. Esse texto sagrado que lemos aqui fala de um homem que marcou uma história, e todos têm um sentimento, um pensamento, que Deus levanta alguém no momento do apogeu para exaltar a sua vida. Mas todos os homens que a Bíblia Sagrada relata, todos os mártires que a Bíblia Sagrada relata, fala de homens que se levantaram em momentos de crise. Todos que conhecem a biografia de Elias sabem que ele vivia uma crise, por que não dizer, uma grande treva veio sobre o povo, porque o rei Uri, quando veio morrer, entregou seu império a Acabe. Acabe profanou-se, entregou-se às situações dessa vida. Diz o texto sagrado que se juntou com Jeroboão, um homem perverso e obstinado de coração, diz a Bíblia Sagrada. Diz a Bíblia que ele se casou com a mulher mais pagã e perversa do Antigo Testamento, chamado Jezabel. Diz o texto sagrado, meus amados e queridos irmãos, que no casamento de Acabe, Jezabel chega para ele e faz um pedido a ele: homem, eu quero que o Senhor me dê um presente. E ele disse: mulher, que presente que você quer? Se você quiser ouro, se você quiser prata, o que você desejar eu te darei. Ela disse: eu não quero nada disso.
porque desde então que eu casei-me contigo, tudo isso eu adquiri. Eu quero implantar um culto a Baal dentro do santuário sagrado. Eu quero implantar um culto para você entender melhor, um culto aos demônios dentro do santuário. Começa-se uma grande crise no meio do povo que serve a Deus, porque todo aquele que serve a Deus, de maneira nenhuma, ele retrocede-se às coisas dessa vida. Apóstolo Paulo escreve dizendo que só tem duas igrejas na face da terra. Denominações são várias, igrejas somente duas: a igreja conformada e a igreja que não se conforma. Apóstolo Paulo escreve dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Apóstolo Paulo escreve dizendo: não vos conformeis. Diante de toda aquela treva, diante de todo aquele problema, havia um homem que se manteve. Escute bem o que eu quero dizer. Muitos, quando começam a pregar, eles entram dentro da crise que nós vivemos muitas vezes, que pessoas, por não ter experiência com Deus, vivem de dentro da igreja. Mas o que eu quero trazer ao